Quem vai fazer a prece inicial? Dudu? Vamos agradecendo a Deus por mais uma oportunidade, agradecer por estar encarnado aqui na Terra mais um dia, agradecer por a porta dessa casa estar aberta mais um dia, por estar tendo atividade mais um dia, agradecer a todos que vieram aqui hoje, que vêm em busca de um pouquinho mais de conhecimento, agradecer a Deus pela marmita que está sendo feita na cozinha nessa manhã para moradores de calçada. Eu tenho certeza que Deus coloca todas as suas bênçãos, o plano espiritual ajuda, pondo bastante energia positiva nos alimentos. Agradecer a Deus por estar iniciando mais uma semana, agradecer por Ele ter emprestado mais um dia o corpinho para a gente, poder pôr em prática os ensinamentos de Jesus. Agradecer aos protetores, aos nossos e aos da casa, que mantém essa harmonia tão boa. E que a gente possa sair daqui fortalecido e com aprendizado maior do que aqui entramos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Richard, por favor. Obrigado. Bom dia, pessoal. Estamos aqui novamente, graças a Deus, né? Um domingo lindo. O tema dessa manhã vai ser suicídio. Por que suicídio? Porque nós estamos aí no Setembro Amarelo. De prevenção contra o suicídio, que é lembrado isso dia 10 de setembro. O Setembro Amarelo, ele é uma campanha que tem há muito tempo, e aconteceu com um rapaz nos Estados Unidos que morava numa cidadezinha, e ele tinha um Camargo amarelo. E era uma pessoa que era muito conhecida, era alegre a pessoa, todo mundo que a via achava que ele não tinha problema algum, uma pessoa que se dava bem com todo mundo, uma pessoa que participava da comunidade. E um belo dia ele se suicidou. E do nada, e as pessoas não entenderam. A cidade ficou tão comovida, que começaram a lembrar do dia que ele se suicidou, que foi no dia 10 de setembro. E aí aquilo foi começando a aumentar nos Estados Unidos e passou para o mundo inteiro. Hoje se lembra o suicídio, né? Como Setembro Amarelo, dia 10 de setembro, por causa desse suicídio que houve nos Estados Unidos. Tá bom? Só para vocês saberem, né? Por que Setembro Amarelo? Por que escolher o setembro? É por causa desse rapaz que aparentemente não havia problema algum e na verdade havia sim, não é? O que é interessante a gente falar também, que o que nós vamos falar aqui hoje, eu gostaria que vocês conversassem dentro da sociedade, em qualquer parte dela, seja na parte onde vocês trabalham, onde vocês estudam, na família, né? Que o suicídio é uma coisa que tem que ser falado. Né? As pessoas têm um tabu de falar sobre suicídio e que é uma pena isso. No mundo, gente, a cada 5 minutos há um suicida. Então, quando eu acabar a palestra aqui 1 hora, vai ter dezenas deles no mundo. No Brasil, a estatística é 45 minutos, um suicida, não é? O metrô existe equipes justamente para recolher corpos em seus trilhos, porque é mais de 10 por dia. Então, a coisa realmente é séria, não é? E o prejuízo para um ser é absurdo, não é? É um absurdo o prejuízo para um espírito. A conotação que nós vamos dar aqui é uma conotação também espírita, então a gente não vai ficar na superfície, a gente vai aprofundar mais o pensamento, porque a gente consegue, dentro da doutrina, conviver com espíritos suicidas. Essa casa, por exemplo, Esperança de Luz, é um pronto-socorro, e ela se localiza bem no meio do umbral. Então tem seres desencarnados, fora do corpo denso,
certo? Que aqui vem, de segunda-feira, pedir socorro para procurar um novo horizonte, uma nova proposta, um novo recomeço. E a maioria deles tem de todos os níveis, mas a maioria deles é suicida. Então, é uma casa que trabalha muito com suicida. E é interessante, porque tem segunda-feira, quando entra um suicida na mesa através de um médium, se olha, não tem um, tem dezenas, centenas delas encamadas, em macas, certo? Todos eles ouvindo, e é uma coisa lamentável, triste de se ver. Então, isso que eu quero dizer, que a morte, ela não existe, certo? Não importa em que buraco você esteja, quem vai sair do buraco é você. E para que você possa sair do buraco, você tem diversos tipos de apoio hoje. Antigamente não, mas hoje tem. Hoje nós temos psicólogos, nós temos terapias, nós temos psiquiatra, nós temos o CVV, né, que é Centro de Valoração à Vida, que o telefone é 188, funciona 24 horas por dia, de segunda a segunda. Então, hoje nós temos diversos mecanismos. Nós temos centros espíritas, né? Nós temos igrejas que têm vários tipos de apoio a esse tipo de condição mental, certo? O CVV, sim. O CVV hoje é uma referência, literalmente. Sim. Muito legal. Então, olha lá, suicídio, a gente vai ver as causas e as consequências, certo? Então, Dia Mundial, que foi falado. Isso aqui é um relato que está escrito no livro Memória de um Suicida. Esse livro, Memória de um Suicida, na minha opinião, é um dos melhores livros espíritas escritos. É verdade que os 2, 3 primeiros capítulos é pesado, você tem que estar assim bem para começar a lê-lo, até acho mesmo. Mas depois que o grupo é resgatado, levado para o lar de Maria, a gente vai comentar um pouco mais para frente, e eles começam numa terapia, eles começam a se levantar, o seu modo psíquico começa a estar mais equilibrados. Então o livro começa a ter uma narrativa, uma direção muito positiva, muito positiva. E aqui então um dos socorristas de Maria, né, falando para um dos suicidas, que é interessante a gente visualizar, ó. Meu amigo, não morrestes. Isso é uma coisa interessante, porque a primeira coisa que um suicida percebe depois do ato cometido é que a vida continua, que ele não morre. Ele continua mal, ele continua com aquele estado depressivo, ele continua da forma que ele é, não é? E não muda a forma que ele é. Ele só muda quando ele quer mudar, não é? Então, ó, meu amigo, não morreste, não morrerá jamais. Não existe morte no universo. Não existe. Seja para nós, seres já conscientes, seja para um princípio inteligente, ou seja, um espírito que está desenvolvendo ainda a consciência, seja qual for dentro da escala do universo, a morte não existe, de forma alguma, não é? Então, isso é muito importante. Para vocês terem uma ideia, quando vocês ficam gripados e tem aquele vírus da gripe, sabe? Nem ele desencarna. Ele só desencarna e volta de novo. Ele vai e volta, vai e volta. Nem ele morre. Ele está se desenvolvendo, a consciência. Certo? Vou falar disso só você ter uma ideia como funciona a vida. A vida é a vida. Quando se fala que a vida é imortal, ela é imortal. Então, ó, porque a morte não existe na lei que rege o universo. O que se passou foi simplesmente um lamentável desastre com o teu corpo físico terreno, aniquilado antes da ocasião oportuna, por um ato mal orientado do teu raciocínio. Então é um espírito falando para um suicida. O que aconteceu contigo foi justamente uma ocasião não oportuna, né, na qual você, mal orientado, utilizou o raciocínio de forma inadequada.
E o prejuízo aqui, vocês verão um pouquinho mais para frente. A vida, ou seja, a vida consciente, nós que pensamos, desenvolvemos a consciência, não reside no corpo físico terreno. Ou seja, a sua consciência não está no corpo. A sua consciência é a sua essência, que faz com que o corpo tenha vida. Deu para entender o que eu estou falando? A sua consciência, ela não pertence ao mundo físico denso. Ela é extracorpórea. A essência é espiritual, não é física. Então é o que ele está dizendo aqui, ó. A vida consciente não reside no corpo físico terreno, que destruístes, mas sim nesse que vês e sente no momento, o qual traz a qualidade sublime do ser imortal. Então a vida é uma coisa interessante. Quem aqui já sonhou? Levanta a mão. Com entes queridos. Sonhos que teve, começo, meio e fim. Quando você abre os olhos para a realidade física e fala, puxa, eu tive com essa pessoa. Quem teve essa experiência? Quem aqui já teve alguma experiência extracorpórea? Seja no desdobramento, seja no sonho, chega em casa, você sente um arrepio. Quem já teve aqui? Todos nós já tivemos. Então, é uma prova inconteste da própria imortalidade do espírito, não é? Ah, mas eu nunca tive. Você não teve porque você não estuda. Entende? Porque se você quer ver, estuda. Se desenvolve suas sensibilidades. Você vai ver, vai conviver. Certo? Você não pode dizer que não existe porque você acha que não existe porque você não estuda. Não é? Se você for estudar, você vai ver que existe. Certo? A gente não pode opinar por uma coisa que a gente não conhece. A gente tem que opinar para as coisas que conhece. Então você vai, conhece e experimenta, vê se existe ou não existe. Então, ó, o espírito é o princípio inteligente do universo, a essência de Deus. Nós somos a essência de Deus. Deus é imortal? Não é? É eterno. Por que todos os atributos de Deus nós possuímos? Todos eles. Tudo que você lê de atributos divinos, nós temos em nós. Claro, não de forma infinita, absoluta, como Deus. Mas nós somos seus filhos. Então nós herdamos tudo que Deus tem, nós temos em nós. Toda a potencialidade divina. Uma delas é a própria imortalidade. Certo? Então, a essência divina está em nós e em seus atributos, pois somos herdeiros de seu eterno amor. E é interessante isso, porque Deus não condena um suicida. Ah, o suicida vai pagar por tudo que fez. Não, não é assim que funciona a lei de Deus. A lei divina não funciona com pagamento. Se eu danificar o meu corpo com um tiro na cabeça, eu vou ter que reparar o meu corpo. Deu para entender o que eu estou falando? Se eu machuco uma perna, eu não tenho que pôr remédio para me cuidar, reparar a perna? É assim, é tudo que funciona. Não existe castigo de Deus no universo. O que existe é que nós, seres conscientes, nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos, e essa responsabilidade nos leva, acarreta a reparação. Mas a reparação é feita por nós e não é feita por Deus. Deu para entender? Então, qualquer ato que a gente venha fazer ou que a gente faz, a responsabilidade é nossa. Então, tudo existe uma causa e tudo existe um efeito. Tem atenuantes e tem agravantes. Uma coisa interessante. As pessoas assim, o cara que é suicida, nós espíritas falamos muito disso, está no Vale do Suicida, que é conhecido como Vale do Suicida, é um lugar onde se concentra suicidas. Existe? Existe, sim. Mas isso não significa que todo suicida vá para o Vale do Suicida. Certo? Porque cada ser humano é um mundo que tem atenuantes e tem agravantes. Se eu me suicidar, o efeito sobre a minha consciência vai ser muito mais devastadora do que uma pessoa em situação de rua que desconhece o que eu conheço. Concorda? Veja só que a lei de causa e efeito, o nível de responsabilidade muda, não muda? Muda. Então, você não pode dizer para
todos suicidas que eles têm os mesmos destinos, porque não tem. Certo? Você não sabe, você não está vendo. Você não pode opinar por coisas que você não sabe. Você não está vendo, você não sabe. Você não sabe o histórico do ser que está encarnado. Você não sabe por que ele levou isso, porque levou aquilo que estava dentro dele. Isso não é de nossa responsabilidade. Isso é de responsabilidade dele com a consciência dele, não nossa. Deu para entender o que eu estou falando? Então, as pessoas colocam tudo numa mesma panela que, na verdade, não é realidade. Certo? Eu já vi espírito sendo socorrido imediatamente após o suicídio. E já vi espírito ficar 70 anos nas regiões de sofrimento pelo suicídio. Pelo suicídio que cometeu. Então, a variedade é imensa. Então, é o livre-arbítrio, enfim, que o homem passa a receber a incumbência de assumir a sua evolução. Então, a nossa evolução é uma incumbência que se dá a nós, não se dá a Deus. Deus mantém as nossas vidas e nos dá as condições necessárias para nós evoluirmos. Mas a evolução é nossa. O que Jesus fala? Cada um segundo as suas... Não é assim que aprendemos? Não é? É assim que aprendemos. Imagina um pai fazendo tudo para um filho. O que vocês acham que aquilo vai... Quando esse filho tiver adulto, o que ele vai ser? Qual é o nível de responsabilidade que ele vai ter? Quase nula. Não é? Então, por que seria diferente de Deus fazer as coisas tudo por nós? Não faz. Certo? As pessoas falam muito isso. Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, terceirizando a sua própria obra. Não é? Tudo bem? Tudo bem, Deus está em mim. Fala assim. Você vai sentir Deus em você, mas graças a Deus... Não, graças a você, que é você que quer estar bem. Porque se você não estiver bem, Deus não vai fazer você ficar bem. Deu para entender? Porque é uma escolha sua. Se ele fazer com que você fique bem, ele está derrogando a sua própria lei. Porque é você que quer ficar bem, não ele vai fazer você ficar bem. Deus não manda a gente amar ele. Você ama Deus se você quiser. Certo? As leis estão aí, ó. Não é? Então, isso é um conceito de espiritualidade. Não é? Então, a evolução é uma incumbência nossa. Você pode estar do lado de 20 Jesus. Se você não querer evoluir, você não vai. Entendeu? E muitos conviveram com ele e foram para lugar algum. Não é? Não foi um, nem dois, nem três, não. Certo? Aliás, dos 10 leprosos que ele curou numa oportunidade única, o único que voltou para agradecer era um homem que não era judeu, era um gentil. Certo? E dos 10 conta essa história, espíritas, foi o único que não teve lepra de novo, porque o resto todo voltaram a ter lepra novamente. O único que resolveu mudar. Os outros continuam fazendo a mesma coisa. Entende? Porque é a obra. O próprio Jesus curou. Não, mas eles queriam só aliviar a dor. É interessante isso. Vamos voltar para o suicídio. Por suicida. Então, entramos na vida por vários caminhos e podemos escolher as diretrizes que nos convierem. Porém, o ponto final da chegada é um só Deus pelos canais do amor e da sabedoria. Então, não importa o que você faça, o destino de todos nós está em Deus, conscientemente. Um dia nós estaremos em Deus dizendo: Deus está em mim, eu estou nele. Deu para entender? Assim como o próprio Cristo nos falou: eu estou no Pai, o Pai está em mim. Ou seja, o que é isso? Uma criatura que vive conscientemente as leis de Deus. Então Deus está nele, como sempre esteve. E naquele momento ele reconheceu Deus nele mesmo. Nos ensinando isso. Deus está em você. É você que não o vê, não sente, não percebe. Mas ele é o mantedor de toda a vida. Então, só que isso é uma evolução que consiste somente a você a desenvolver. Então, nós estamos falando sobre imortalidade. Então, falar de suicídio é sempre a melhor opção. Certo? Sempre a melhor opção. Não sei se vocês já viram
em hospitais, a maioria deles tem grades, janelas, portas trancadas e sacadas, né? Por causa do índice de suicídios que existe. Tem muitos códigos em hospitais, eu convivi um pouco em hospital um tempo atrás, e vários códigos deles é pessoas com suicídio. E às vezes não é nem paciente, é trabalhador. Interessante, né? Enfermeiras, médicos. Então, por que falar sobre o suicídio? Em uma sala com 30 pessoas, 5 delas pensaram em suicídio. Ou pensem. Um suicídio afeta, em média, de 5 a 6 pessoas que são chamadas sobreviventes. Esse é um outro ponto muito interessante de nós lembrar. Se eu me suicidar, eu não tenho ideia como minha mãe ficaria. Não a parte física, a parte emocional. Eu ia provocar nela uma desencarnação precocemente, porque o campo mental dela ia desabar e ela ia ir antes daquilo que estava previsto devido ao ato do meu suicídio. Deu para entender? Então, se alguém de nós não se suicidar, a devastação que vai ser na família, a nível emocional, é gigante. Gigante. E na qual nós seremos também responsabilizados, não só pela destruição do nosso corpo, mas pelo que nós geramos ao nosso semelhante. Porque toda dor que a gente gera a um semelhante, nós vamos ter que fazer as devidas reparações a ele. Deu para entender o que eu estou falando? Então, olha só aonde nós chegamos. Quem aqui conhece alguma família suicida? A vergonha que essa família tem de falar. Julgam. Foi sua fraca. Né? Na verdade, um suicídio, você mexeu um ponto interessante. Suicida não é fraco, suicida não é forte, não é corajoso. Uma pessoa com pensamento de suicídio é doente. Precisa de cuidados. Só isso. Não é mais nada que isso. Não é? É doente. Todos nós nesse planeta é doente. Uns é um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas todos nós somos doentes. Porque se nós não fôssemos, o mundo não estaria do jeito que está. Né? Os comportamentos nossos não seriam como são. Né, Eduardo? Então, é isso. Então, isso é interessante, gente. Um suicídio, ele provoca realmente um terremoto dentro da família. Uma coisa muito séria isso. Então, junto pela mesma causa, que é a vida, né? Que é o CVV, Centro de Valorização à Vida, que valoriza o apoio emocional de prevenção ao suicídio. Dentro da CVV, 70% a 80% das ligações que se tem de pessoas com tendência ao suicídio são problemas emocionais de relacionamentos. Então, as questões de relacionamento, nós temos que sempre ficar atento, ter um equilíbrio, não é? A gente não consegue mudar ninguém. E é assim, quando uma pessoa não nos ama e a gente ama, se a gente ama, a gente deixa a pessoa livre, porque o amor é livre. Deu para entender? O amor liberta, o amor não clausura. Nós não possuímos ser algum, certo? A gente não é dono de ninguém, entende? Então, seria interessante nós sempre estar libertando as pessoas na qual convive conosco, que resolve não querer mais convivência conosco. Porque mais de 70% das pessoas com tendência ao suicídio dentro da CVV está ligado aos relacionamentos, dos mais diversos possíveis. Os outros 20% é sobre sexualidade. O sexo leva à loucura a muitas pessoas. Por incrível que pareça, não é? Então liga um pai lá, você se atende, o pai fala assim, eu vou me matar, por quê? Porque abusei da minha filha. Eu faço isso desde quando ela tinha 8 anos de idade. Vou me matar. Eu não consigo conviver mais com isso. Isso é muito comum. Muito comum. Os outros 10 são diversos outros níveis de problema. Mas esses 2 são o que mais pesa dentro da CVV. Então, vamos nos cuidar.
São informações relevantes e nós temos que levar isso para frente, não é? Porque quando a gente pega uma pessoa que a gente ama, uma pessoa que a gente convive há 30, 40, 50 anos, você acha que o mundo vai acabar, não é? E não acaba, não é? De forma alguma. A vida continua. Então, isso é importante nós estarmos fazendo. Eu acho assim, a gente nunca deve julgar, porque a gente tem uma enxurrada de pensamentos negativos sobre esse homem, imagina, tem que matar, tem que morrer. Eu acho que nós, espíritas, devemos pensar nisso, porque isso é uma doença, é um problema. Claro. Claro. Nossa. A gente tem que orar tanto para mim. Sim. É o que Jesus nos disse, amar uns aos outros. É uma coisa importante, gente, que a gente gosta de tomar conta da vida do outro e não toma conta da nossa mesmo. Não é? A gente não chega para nós mesmos. Um espírito perguntou para o outro, como que eu sei que eu estou numa encarnação certa? Como eu sei que eu estou direcionando a minha encarnação na direção correta? Que quando eu deixar o corpo, deixar essa dimensão, eu sei que vou estar em melhores condições, além de tudo. Como é que eu sei isso? O espírito fala, o espírito responde. Quando tudo que você pensar e fazer não gera uma consequência negativa ao seu campo mental, à sua consciência. E tudo que você fazer e pensar não gera prejuízo semelhante algum. Então você está no caminho correto. Quando eu julgo alguém, eu estou no caminho correto ou incorreto? Vai gerar consequências positivas ou negativas? Então você está no caminho errado quando você faz isso. Quando você desencarnar, não vai mudar muita coisa. Deu para entender? É simples assim. A regra é áurea. Os suicidas eram excomungados pela igreja e pediam direito a votos fúnebres e a ser enterrado no cemitério cristão. Então, a própria igreja, que deveria dar esse apoio emocional, não dá. Ainda não dão. Né? Poucos ainda olham com os olhos de misericórdia. E é interessante que de tudo que Jesus nos ensinou, a coluna dorsal do que ele nos ensinou é as bem-aventuranças. E uma delas é: bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que promovem a vida, não é? E a gente não faz isso. Então, é aqui que ele está falando, né? Aqui que deveria ser o apoio, não é o apoio. Então, os suicidas são vistos como fracos e covardes, ou fortes, né? Não são. São doentes como realmente são. Isso está lá no Memória de um Suicida, tá, gente? A fase de médicos, não sei se vocês já viram isso, né? Algumas frases dentro de hospitais que falam assim, que deveriam eles auxiliá-los. O que ele faz? Olha o que ele fala. Olha o preconceito. Se é para se matar, por que não fez direito? Né? Uma vez eu estava no PF, entrou uma senhora que tinha cometido suicídio. Ela tinha tomado Cândida. Tomar um litro de Cândida. E ela entrou muito mal, é óbvio, né? E aí eu vi o médico falando da sala. Pô, se queria matar, por que tomou Cândida? Por que não tomou ácido? Olha só. Olha só o que ele está fazendo. Olha a ignorância desse ser. Vai dar trabalho para ele. Dá trabalho para ele. Né? E onde está o amor? Gente, outra coisa muito importante. Tudo na vida tem remédio. Tudo na vida tem solução, até mesmo para um suicídio. Ele vai fazer as devidas reparações e vai continuar a sua evolução. Tá bom? Não existe aniquilamento. Não existe punição eterna. Ele vai fazer a devida reparação e vai cuidar. Eu vou dar um exemplo para vocês de um suicida mundial que todos vocês conhecem, que é um espírito altamente hoje evoluído, com uma capacidade moral absurda. De quem eu estou falando? Não. Judas Iscariotes. Judas não suicidou?
É um hospital totalmente hoje evoluído, com uma condição moral maravilhosa. Certo? Levou tempo? Levou. Mas está aí, firme e forte, ajudando justamente esses irmãos suicidas de hoje. Continua no mundo da terra, mas ajudando esse pessoal todo, junto com Maria. Tá? Hã? Puxa, exatamente. Nossa Senhora. Nossa, toda certeza. Com toda certeza, absurdo, com toda certeza. Hã? Ok, Hospital Esperança, que é um hospital na espiritualidade, ligado diretamente, né, ao Vale dos Suicidas, aos suicidas, que é narrado pelo livro, né? Então tá lá, Hospital Esperança, administrado por Maria de Nazaré. Dizem que é uma cidade maravilhosa, lindíssima, tá, gente? Lindíssima. E aí que tá a coisa, cara. Como a vida continua, e isso o livro nos traz de uma forma muito legal. Como a vida continua, se eu me suicidar, porque meu campo está desequilibrado de mental, concorda? Eu cheguei do outro lado, eu percebi que eu não morri, a tendência é que eu me desequilibre ainda mais. Deu para entender? E mais. Da mesma forma que o médico houve o preconceito com ele, por que se matou direito? É os espíritos que lá vai habitar conosco, vai nos olhar. Você é o suicídio é tratado no mundo espiritual pelas entidades espirituais daqueles níveis de lixo. Eles fazem deles o que eles quiserem, porque eles estão doentes, necessitados. Sabe? Sabe uma criança que vem com problemas mentais, é totalmente indefesa, se não vê proteção, você faz ela o que você quiser? É mais ou menos assim a condição mental do suicídio além túmulo. Ele vai só fazendo assim, ó. Muita parte desses espíritos socorridos nesses vales vão para câmeras subterrâneas que ficam lá muito tempo em tratamento, para poder se levantar de novo. Vocês estão percebendo o prejuízo? Então, não é morrer, sofrer e ser resgatado. Você vai viver no mundo espiritual por um período. Deu para entender o que eu estou falando? E se você está desequilibrado, você vai afundar mais. Eu sou um espírito ruim. Eu trafico, eu roubo, eu mato. Desencarnei. Para onde eu vou? Para o mundo espiritual desequilíbrio, certo? Regiões umbralinas, como se denominam. Vocês acham que eu vou viver lá de que jeito? Para mim poder viver lá. O que eu vou fazer lá? Porque eu tenho que viver lá. Se vocês forem presos aqui e cair num presídio, o que vocês vão ter que fazer no presídio para poder sobreviver? Exatamente. Certo? E aí você fala, quem manda aqui sou eu. O que eu vou ter que fazer para ti então? Você tem que fazer o que eu quero. O que você quer que eu faça? Tá vendo aquela jovem bonitinha ali, ó? Preciso que você traga ela para mim de volta. Vai lá obsidiar ela para mim. Eu estou aumentando ou não o meu problema? Ou estou solucionando o meu problema? Eu continuo no crime ou não? Só se você querer. Você tem que ter uma força para querer. Exato. E vai para onde? Vocês estão entendendo onde está a coisa? Que a gente tem uma ideia absolutamente sem nenhum raciocínio lógico de que morrer, a vida muda totalmente, assim, não muda. Você continua sendo você. Entende? Se você é desequilibrado, se você pratica o mal aqui, você vai ser bom do outro lado? Não. Né? Um bandido que é bandido aqui, ele vai e muda para o Japão, ele vai continuar sendo bandido ou não? Não muda. Então, memória de um suicida evidencia a misericórdia divina em favor de espíritos suicidas arrependidos. Isso é legal, tá? Eles socorrem aqueles que se arrependem. Mas tem um que não se arrepende, não é?
Outra coisa, todos são monitorados. Todos são monitorados por essas falanges da luz. Todos são. Até aqueles que se encontram lá há décadas, lá, eles são monitorados. Todos são monitorados. E na hora que bate a misericórdia divina, ela vai lá e recolhe. Certo? Por intercessão de familiares, muitos deles. Tá? Familiares que já desencarnaram. Tipo, a sua bisavó, que você nem sabe que ela existe, está do outro lado que intervém a seu favor. Certo? Gente, o que impera no universo é o amor. Certo? Então, aqui, ó. No estudo da gênese planetária, a evolução do ser, a imortalidade da alma, a moral cristã, dentre de outros temas relevantes para a compreensão de que nenhuma tentativa para o reerguimento moral será suficiente se continuarmos presos à ignorância de nós mesmos. Deu para entender? Então, ó, nós temos que aproveitar, né, essa oportunidade de estarmos aqui. E o estudo, ela é essencial para a gente ter uma noção maior sobre vida e a responsabilidade que nós temos sobre a vida, em todos os parâmetros de existência. Seja a nossa vida, seja a vida do meu semelhante, seja a vida daqueles que eu estou convivendo no meio em que eu estou. Né? O respeito a ela. Então é isso que eles vão ensinar esses espíritos. Nesse livro tem uma história interessante, que tem um dos personagens do livro, que foi resgatado em grupo, que ele se suicidou porque ele faliu. Ele teve grande fortuna, um dos maiores produtores de vinho em Portugal, faliu, quebrou, e ele começou a manter a família, e de repente, quando ele viu que não tinha mais jeito de fazer, ele foi lá e se matou, com um tiro na cabeça. E aí, passou um período na região de desequilíbrio, foi socorrido, e ele sempre queria ver a família. Quero ver a família, quero ver minha família, quero ver minha família. E eles nunca disseram, não, você não pode ver sua família. Você não tem sustentação mental para ver sua família. Não, eu quero ver minha família. Você não pode. Aí, falou assim, era um quarto dividido por 2 espíritos, ele mais um, suicida também. Isso lá na cidade de Maria Santíssima. Aí, tá vendo essa tela aqui, ó? Era uma tela como se fosse um computador, uma tela pequena, não muito grande. Assim, toda vez que a sua família lembrar de você, fazer uma prece para você, esse monitor aqui vai acender. E você vai ouvir eles falando. Você vai ver eles fazendo a prece por ti. Toda vez que eles fizerem lembrar de você, esse monitor acende. Fica em paz. Acenderá para um, acenderá para outro, mas dele nunca acendeu. E ele sempre insistiu. Aí chegou uma hora, ele se rebelou lá dentro. Ah, tá bom, você quer ir, vai. Aí chegou lá, a mulher, era a mulher e 2 filhos, um menino e uma menina, um casal. A mulher se prostituiu, levou a filha junto para o prostíbulo, e o filho virou bandido, depois do suicídio dele. Ele enlouqueceu de uma forma tamanha que ele foi ainda mais para baixo. Socorrido, mas em condições muito piores do que ele estava. Então é interessante o livro, porque quando eles falam para nós, não vai, é para não rir mesmo. Né? Porque tem alguma coisa que você não vai conseguir segurar mentalmente. Então, todo suicídio presume que a morte é o fim do amargor, sem saber que o desespero é a porta para outra dor. Casimiro Cunha. Não é? E isso é verdade. Quantas cordas nós tiramos de pescoço aqui, Iraci? Iraci, quantas pessoas reclamar que está com um buraco no abdômen aqui? Então, é o que está fazendo o Casimiro Cunha. Todo suicida presume que a morte é o fim do amargor, sem saber que o desespero é a porta para uma outra dor. Você tem ideia, todo com essa palestra, já tem milhares, está sempre Pois é, isso aí. E o que causa o suicídio? Primeiro, a incredulidade. As pessoas não acreditam, não é? Que
eu coloquei aqui como um analfabetismo espiritual. As pessoas não olham para a sua própria essência espiritual, não estuda, não observa, não se interessa. Ela só se interessa em comer para as sensações imediatas do corpo, sabe? Comer, sexo, família, é assim que é a vida dela, né? Trabalha para sobreviver, para ter dinheiro, mas ela só vive para as sensações corporais. Ela não é uma sensação corporal. Então, só para isso que ela vive. Ela não vive, ela não está aqui olhando para dentro de si. O que eu posso fazer para melhorar meu coração, a minha condição moral? O que eu posso fazer para me deixar de sentir raiva? Porque eu quero sentir equilíbrio, eu quero sentir amor, eu quero estar feliz. Olhar para dentro de si, poucas pessoas se interessam por isso. Então, eu chamo de analfabetismo espiritual. É a incredulidade que leva muito ao suicídio. Outro lado, o uso de drogas, né? O uso de drogas. Muitos suicidas se dá pelo uso das drogas, certo? Falta de esperança e ociosidade. Isso que eu coloquei aqui é tão real. Você vê, a pessoa trabalha 50, 60 anos direto, de segunda a sábado, e hoje em dia, né, tem só um dia de folga, né? Hoje a maioria das profissões trabalha de sábado, ou reveza, né, tá revezando aí, é uma coisa louca. Aí 60 anos nesse ritmo, aí vem a aposentadoria e para. O que acontece com ela? Fica doente. Ociosidade. Ó, Chico falava uma coisa que eu acho primorosa. Ele dizia o seguinte: quando a morte chegar a você e ver você ocupado, ele vai voltar mais tarde. Mas se a morte chegar, você está no sofá da sua casa, se no jogo do Corinthians, amando, ela vai te levar na hora, você não tenha dúvida disso. Já foi embora. Não, Palmeiras não. Palmeiras é luz, cara. Entendeu? Então, isso é legal, né, gente? Então, vamos nos manter ocupados, né? Fazendo coisas boas. Vem aqui fazer macarrão, vem aqui ouvir um cara chato, vem aqui trabalhar, né? O que nós mais precisamos é de trabalhador, né, Dudu? Ó, vem fazer alguma coisa, né? Ó, conceito materialista, né? Conceito materialista que morreu, acabou. Não é? E o que vale é o que você tem aqui. É isso. A matéria, tudo baseado em questões. Hã? Os mais muitos material. Sim. Então, o sorrisinho amarelo nem às vezes está tão feliz assim, não é? Tem uma coisa. Ele mexeu numa coisa interessante. Os países onde a incidência de sol, isso é estatística, tá, gente? Isso vocês podem consultar na internet. A estatística em termos de porcentagem, nos países onde a incidência de sol é menor, o índice de suicídio é muito maior. O sol influencia diretamente o seu estado de humor. É interessante isso, né? Gramado é um lugar que eu adoro ir, vou todo ano para Gramado. E lá tem vários amigos em Gramado que vivem lá, tem comércios lá. E depois que eu comecei a ir lá e conhecer essas pessoas, eu comecei a saber sobre a história da cidade. Aí um amigo falava assim, Gonzalez, fala assim: Richard, aqui na frente é um irmão nosso que suicidou. Aqui do lado, depois de 2 casas, é outro. Aqui do meu lado, aqui meu vizinho também se suicidou. A cidade, ela tem um problema muito sério de suicídio, por causa da pouca incidência de sol na cidade. Por que parece? As pessoas ficam tão para baixo. É, para baixão, é. Quem? Gramado, bonito pra caramba. A primeira vez que meu cunhado veio para o Brasil, ele é inglês.
Eu peguei ele no aeroporto com o meu sobrinho e com a minha irmã. Aí eu entrei na Ticoatira, não tem a favela ali, a comunidade de Buraco Quente? Aí eu falei para ele, desculpa, né, você está no Brasil. Ele falou assim, não, o sol tudo é muito mais lindo. Pô, ele tá achando um dia maravilhoso, não estava nem aí para a comunidade, ele estava vendo o sol, cara, coisa que ele não via há um tempinho lá. E ele veio para o final do ano, que ele é inverno, fazia uns 15, 20 dias que não via o sol lá, com certeza. É isso, né, gente? Então, ó, nada e o futuro. Nada oferece consolação, né? Quando a gente chega nesse estado aqui, gente, nós temos que procurar uma ajuda profissional, psiquiatra, né? Psicólogo. O suicídio é o remédio para o abreviamento do sofrimento. Vocês viram que não é. Não vou nem comentar aqui, não é? Influência espiritual maléfica que constitui sua deficiência moral que o induz ao suicídio. Isso é um tema interessante. Quando, assim, o celular ele só tem sinal porque está linkado a uma frequência igual, não é assim? Quando eu ligo para o Dudu, é porque eu vou pegar a frequência dele, certo? Beleza. Então, o pensamento ele funciona da mesma maneira. Então, quando eu penso, eu irradio minhas ondas mentais, ondas magnéticas, literalmente como se fosse um verdadeiro transmissor de imagem e som. O outro capta na mesma frequência que eu estou pensando. Deu para entender? Então, você vai atraindo esses pensamentos para você, seja positivo, seja negativo. Eu estou negativo porque meu pensamento é de acabar com a minha vida. O que eu vou atrair para mim? Seres com os mesmos níveis de pensamento. Deu para entender? É interessante que isso acontece muito. Quando uma pessoa está prestes a cometer o suicídio, entra alguém e impede, ela toma um susto. Ela está verdadeiramente hipnotizada por esses seres espirituais. A questão 459 do Livro dos Espíritos diz assim, a pergunta de Kardec, os espíritos nos influenciam? Resposta dos espíritos, vos influencia e até mesmo vos dirigem. Certo? Então isso nos mostra que esse padrão mental é facilmente de você ser manipulado por esses nossos irmãos ao suicídio. Então, quando você percebe que você está começando, você procura um amparo, vem uma casa espírita, procura um apoio, para que você não entre nessa frequência, porque você é facilmente hipnotizado por ele. Claro que esse pensamento elevado também você atrai seres de capacidades muito maiores, certo? Então, também, isso é muito importante. Por isso que Jesus nos pede vigiar e orar e vigiar. É importantíssimo isso, certo? Então, essas aí são as causas. Então, o princípio ético e os critérios morais vai nortear a relação de toda a criação, certo? Para que a gente possa não mais cometer esse tipo de ato. Consequência. Sobreviventes, né? No caso, a família e os amigos, nós já falamos sobre isso. Desajustes mentais profundos, porque você vai reencarnar novamente e vai trazer consequências do que você lesou, certo? Um tiro na cabeça, geralmente você vem com algum nível de deficiência, certo? Se pergunta, por que tem tanto autista hoje no mundo? Que o nível de autismo no mundo só vem aumentando cada vez mais. Por que isso acontece? Olha, se a cada 45 minutos tem um suicida no Brasil, é natural que o aumento de autista aumente também. Quer dizer que todo autista é um suicida? Não estou falando isso. Eu estou falando que grande parte deles, sim, todos não. Mas uma parte imensa é sim. Certo? Outro índice que aumentou muito dentro da sociedade é uns problemas de ordem genética nas genitálias. Muitas pessoas vêm sendo hermafrodita e esse índice aumentou demais. Esse tipo de reencarnação, por quê? Utilização inadequada do exercício que você faz das forças de sexualidade. Certo? E isso é comum.
Porque a vida é uma continuidade. Não existe interseção. O progresso, ele é uma sequência. Então, desajustes mentais profundos. Então, isso significa que teremos que fazer a devida reparação. A terrível constatação: o suicida não alcançou seu intento, ele não morreu, e continua a existir, sentir e sofrer. Sentimentos de arrependimento, dor e desequilíbrio. Lesões no corpo espiritual. Futuro: reencarnações para a devida reparação emocional e estrutural. Então, as consequências são realmente muito altas. Tem um livro que eu sempre gosto de comentar sobre ele, que dá uma ideia mais ou menos do que é o prejuízo de um suicida. Ele chama-se Eustáquio, 1000 anos de existências. Ele relata, dentre 1000 anos, 10 reencarnações. Então ele relata a primeira, a segunda, a terceira. Na quarta reencarnação que ele vai relatar, ele se suicida. Por um problema familiar, pressão familiar, ele se suicida. Para ele poder recuperar a condição que ele tinha na quarta, demorou 3 encarnações, 300 anos, para ele poder recuperar onde ele estava na quarta. Deu para entender? Se ele não tivesse suicidado, em 1000 anos ele estaria muito mais adiantado do que ele esteve. Entendeu? Teve que refazer tudo de novo. Exatamente. O prejuízo é enorme. Então tá aqui, ó. Atenuantes e agravantes, nós já falamos, né? Aqui, ó. Deu um tiro na cabeça, é mais ou menos assim que a gente vai olhar para o corpo. Isso é uma figura muito parecida com a realidade. As consequências não serão estabelecidas por questões religiosas. Esse é um ponto, né? A religião não vai resolver essa questão, certo? Essa questão, ela é resolvida de que maneira? Reparação, amor, perdão, misericórdia. É o conjunto do amor. É assim que se resolve o problema do suicídio, de um suicida, com amor. As consequências estarão na consciência de cada um segundo a sua evolução. A calma, a resignação adquiridas, desenvolvidas, né, na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade. É o melhor preservativo da loucura do suicídio. Algumas das melhores lições de vida são aprendidas nos piores momentos. É verdade, se a gente fazer uma retrospectiva de nossas existências, vocês percebam que a parte que você mais aprendeu, a parte que faz com que você fique mais forte mentalmente, foi aprendida nos momentos mais difíceis. Não é? Às vezes você está passando uma dificuldade e você lembra, puxa, mas eu estava em condições muito piores, eu já saí disso. Então, é realmente uma das lições significativas nos momentos que você está em piores momentos, onde você consegue sair. Então, ou seja, nos piores momentos, a gente procurar o caminho do suicídio, a gente não está evoluindo, é claro. Não é? Então, calma, resignação, paciência. Eu não vou nem comentar sobre suicídio inconsciente, porque eu não quero que vocês saiam correndo. Tá? Vamos só falar dos suicídios conscientes, tá bom? Mas o inconsciente existe, também, tá bom? O progresso e a inspiração pelo amor, pelo bem, é a prova da existência em nós de um princípio superior que nos encaminha para o destino mais alto, que nos lança sempre para frente, nos domínios do pensamento e da consciência. Progredir incessantemente tal a lei que rege a vida dos espíritos. Gente, a prece é um mecanismo importantíssimo como prevenção, né?
Espiritualização é um mecanismo importante para a prevenção. É uma ideia maior sobre vida e valor dela. A prece abre um circuito emocional entre os dois termos fundamentais da existência religiosa: Deus e o homem. Então a gente vai ficar por aqui e que vocês possam nos ajudar levando essas notícias, levando esse nosso bate-papo da manhã de hoje aos seus entes queridos, aos seus amigos, para as pessoas que vocês acham que é legal estar comentando, porque sair daqui e propagar a vida é muito importante para que a gente possa ajudar de alguma forma a diminuir essa estatística lamentável que o mundo atravessa. Eu vou dizer uma coisa para vocês também, para me encerrar. As condições do mundo hoje, em transição, a tendência agora é piorar mais. Sabe quando você está numa reforma de uma casa, que você começou a descascar a parede e fez aquela bagunça inteira? Mas isso nem é o começo da reforma, porque a sua ideia é descascar todas as paredes. Então a bagunça vai ser muito maior e o caos vai se tornar na sua casa inteira. Deu para entender? Antes estava regional, agora não, agora a casa inteira. É isso a ideia do mundo hoje. O mundo está em transformação. Então a tendência do caos aumentar ainda mais. Se nós não tivermos o mínimo de espiritualização, não importa a religião, mas o mínimo de espiritualização, de uma consciência plena na imortalidade da vida e do amor em Deus e na confiança absoluta nele, a gente vai entrar nesse caos e vamos ser levados pela maré. Então, permitam-se estar em Deus todos os dias. Permitam-se estar nas forças do amor todos os dias, exercendo a bondade, a fraternidade, a paciência. Vamos errar? Vamos, mas vamos oscilar mais para o positivo do que para o negativo, porque as coisas vão piorar. Certo? É um recado que eu dou a vocês. Um beijo. Obrigado a todos vocês. E se piorar, aumenta os índices, certo? Bom dia a todos. Eu vou fazer a prece de encerramento, tá bom? Fala antes. Antes eu queria dar um recadinho. Aqui na casa a gente vai fazer a festa da primavera. E eu queria fazer um convite a todos, né? Tanto os trabalhadores quanto os frequentadores e as pessoas que estão nos assistindo agora nesse momento no Facebook. Tudo bem? Serão todos bem-vindos, tá bom? E agora vai ser dia 26 de setembro, próximo domingo. Gente, desculpa, tá? Depois eu coloco direitinho no Facebook, tá? O convite para todo mundo, tá bom? E depois da gente muito escutar o nosso amigo Richard, a gente vai fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento até o nosso Mestre Jesus. E nesse momento nós vamos escutar a batida dos nossos corações. Porque é nesse momento que a gente se conecta com os bons espíritos, com Jesus, com o nosso Pai maior. Nós vamos nos colocando à disposição da nossa sociedade, da nossa família, das pessoas que conhecemos, para que de alguma forma possamos auxiliar, ajudar, diminuir esse índice de suicídio, como o nosso amigo trouxe. Porque somos capazes, estamos aptos a ajudar.
perceber que em todo lugar, que nos 4 cantos do universo, existe alguém que necessita de nós, que necessita de uma palavra, de um abraço, de um perdão, mas lembrar que existe muita ajuda para todos nós, trabalhadores, não trabalhadores, mas que o mais importante é nos recolhermos neste momento e buscarmos a Deus, buscarmos a Jesus, o nosso irmão, um exemplo aqui na Terra. E depois de muitos recebermos hoje de manhã, nessa palestra tão educativa, nós vamos encerrando mais uma vez esse trabalho de amor, esse trabalho de evolução e essa continuidade da palavra do Senhor Jesus. Que assim seja, graças a Deus.